valendo. Bom, boa noite a todos. Depois, obrigado, William, aí da técnica, o Massano, o Emerson, que proporcionam tudo isso aqui. Eu sou Fernando Ortolani, eu sou professor aqui na Estácio desde 2013, quando era Uniceb ainda. E atualmente eu estou na coordenação do Projet. Projet é um dos laboratórios de práticas de gestão, dos cursos de gestão, né, aqui da Estácio Ribeirão Preto. Logística, administração, recursos humanos, ciências contábeis, né? E o Projet é uma agência experimental, todo curso tem a sua agência experimental. A gente está aqui na parceria com a Nucom ou Nucom. É o Núcleo de Comunicação. Núcleo de Comunicação da Publicidade e Propaganda. E uma das diretrizes que nós recebemos da coordenação nacional, né, das agências, é fazer eventos intercursos, né? Então a gente está aqui, eu estou no meu segundo semestre lecionando para o curso de Publicidade e Propaganda, a disciplina de Unicanal. E aproveitando, né, fazendo um network, conhecendo esse monte de professor bom aqui que a Estácio tem. E esse é o nosso primeiro podcast, então. Agradecer demais o Marcel, que fez toda a ponte aí com a técnica. Ele vai se apresentar depois, ele dá aula disso, né? O Cauê, são os professores aqui, são os publicitários, professores de publicidade e propaganda. E então, um dos objetivos, aí, uma das diretrizes é fazer talk show, podcast com empreendedores, né? E vamos ter aí feriados agora de quinta-feira, vai ter semana de provas, e a gente precisava começar e muito obrigado ao Leonardo Luz, por ter aceito o convite, né? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E o Léo uma das coisas, eu vou dar um enfoque maior na questão do empreendedorismo, né, e da inovação. Projeto significa Projeto Talentos Empreendedores. E uma das estratégias para fomentar o empreendedorismo é trazer os empreendedores, né, para a sala de aula, para que eles contem as histórias. Que o meio acadêmico ele é um pouco linear, né? As coisas dão certo na lousa, né? E às vezes na vida nem tudo é linear e nem tudo dá certo. O Mohamed Yunus, o banqueiro dos pobres, que fala isso, né? Que na lousa todos os problemas econômicos estavam resolvidos, mas ele olhava para a janela e ele via a pobreza. Então, os grandes professores de empreendedorismo são os empreendedores, né? Então, eu vou fazer uma introdução aqui. Em outra instituição, eu tive o prazer, e eu não conhecia todo o trabalho do Grupo Luz, né? A gente foi colega em outra instituição também. Mandei até o link aí para a coordenadora da época lá. Um abraço para ela, Carla Pellicer. E a humildade, né? Acho que uma das grandes virtudes aí dos empreendedores é a humildade, né? A capacidade de continuar aprendendo. E eu tive o prazer de dar aula para o Léo. Quando eu vejo assim, um grande empreendedor, não era a disciplina de empreendedorismo na ocasião, não estou lembrando o que era. Eu lembro também de um outro empreendedor de uma outra faculdade de Ituverava, que eu cheguei para ele, eu falei assim, você não precisa assistir aula, porque isso aqui, a vida, você dá a palestra depois, né? Mas das aulas você está dispensado. Então, Léo, obrigado. E assim, eu queria começar ressaltando isso, a questão da humildade. Eu consultei um pouco aí o site do Grupo Luz, o canal. E essa motivação em sempre continuar, né? Eu falo que são jovens depois você fala a sua idade aí, de 50, 60, 70 anos. É muito bom conversar com jovens, né? Porque a juventude não está ligada à idade, né? Então, eu já vou te passar a bola. Antes de te passar a bola, eu vou pedir para que ele se apresente e fale um pouco do Nucom. E
para que você comece contando um pouco da trajetória, e aí a gente entra no bate-papo aqui. Eu vou olhar mais com esse enfoque do empreendedorismo, e o Marcel, Cauê, tem todo o conhecimento, além do conhecimento de empreendedorismo, tem o conhecimento aí, né, da área técnica, da publicidade, da fotografia. Então, passar a bola. Obrigado, Marcel, por intermediar tudo isso aqui, viu? Imagina, obrigado a você, né? Estamos aqui, é uma felicidade porque depois da pós-pandemia é a nossa primeira gravação, né? E em estúdio novo. Isso é uma felicidade. Então, vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou o professor Marcel Moreira, sou professor em publicidade desde 2014, mais ou menos aí na sua época, né? Mas eu comecei dando aula em cursos técnicos e sou professor de um monte de disciplina, né? Marketing digital, a disciplina de TCC em publicidade, entre outras. E estamos com os projetos de podcast, temos a Agência Escola, o Núcleo de Comunicação, o NUCOM, né, que ficou comigo. Eu estava como coordenador há 3 anos atrás, e agora estou passando aí a bola para o professor Cauê, que é o nosso novo coordenador. Boa noite. Eu agradeço, né, essa oportunidade que o destino nos traz, né? Eu fui colega do Fernando em outra instituição, dando aula. Vim para cá a convite do Marcel, que nós viemos dar uma palestra aqui, e aí teve a oportunidade de eu ingressar na faculdade como docente. Estou aqui há 4 anos já. E nesses 4 anos, a minha habilidade aqui é a área de comunicação visual. Então, como o professor Marcel, eu ministro várias disciplinas e agora estou tendo a oportunidade de coordenar o NUCOM, junto com o professor Marcel. A gente sai, mas não sai, né? É verdade. E aí, dando sequência a esse destino, a gente acaba trazendo, no nosso primeiro episódio, o Leonardo Luz, que é meu pai. Olha só que legal. Então, pai, seja bem-vindo. Obrigado. E é uma coisa fantástica, eu estou com professores aqui, né? Me deu aula, eu vivo aprendendo com ele e esse cara me ensina a vida inteira. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando, eu Leonardo Luz, e trabalho com fotografia, E tem uma coisa bastante interessante, que é assim, a vida inteira eu aprendo. Eu não sei te dizer, se eu fosse falar assim, vamos dar um start, quando é que o Léo começou a fotografar? Quando eu ganhei um joguinho de brinquedo, eu tinha 8 anos, e era um pequeno fotógrafo, e eu posso te dizer que daquele momento em diante eu me entusiasmei com fotografia, mas sem nunca pensar em trabalhar com fotografia, né? Era um hobby, nem pensava em hobby, era um brinquedo que de repente virou uma mania, e que de repente eu tinha certeza que eu ia ser engenheiro eletrônico. Aí depois eu tinha certeza que eu ia ser publicitário, depois eu tinha certeza que eu ia um monte de coisa. E acabei sempre fazendo fotografia, tentando fotografia, e de repente é uma coisa que a vida te leva, e ela vai te dando oportunidade de você falar, pô, pera, é por aí. Mas o meu grande lance mesmo foi um acidente que eu tive, e fiquei algum tempo de cama, e aí eu aproveitei para estudar demais. Aí eu comecei a devorar livros e livros de fotografia, e imagina assim, um cara deitado, não podendo sair, engordando que nem um louco, e lendo. Quando eu acabei o meu tratamento, eu fui convidado para dar aula de fotografia, porque eu conhecia bastante, né? E aí eu tinha 17 anos. Então, o meu trabalho começa sendo dando aula. Então, assim, para vocês que são todos aqui professores, é bacana isso, né? De repente, assim, o meu primeiro trabalho foi dar aula. E começo dando aula de fotografia numa escola, e, de repente, o trabalho mesmo de fotografia, ele começa a aparecer sem querer. Sabe quando vem uma pessoa e me pergunta assim, Léo, você pode fazer a fotografia? Eu me lembro muito bem disso.
veio uma aluna e perguntou assim, você pode fazer a foto do órgão do meu marido? Eu fiquei muito chocado na hora, eu falei, meu Deus, né? Mas era que o marido dela tocava órgão, né? E ela queria um pôster dele tocando, eu falei, que legal, faço assim. Foi realmente o meu primeiro trabalho. E aí comecei a me interessar, vi que era uma forma de ganhar dinheiro com aquilo que eu fazia, além de dar aula. E não parei mais. Então, aí, se eu for falar para vocês assim, quantos cursos eu fiz, eu não seria capaz de contar. Mas tem uma coisa muito interessante até hoje, porque até hoje, se eu tiver oportunidade, eu faço um curso básico. Porque tem uma coisa que eu acho muito bacana, você comentou assim que você teve a chance de dar aula para algumas pessoas, que você falou que eram palestrantes, mas é muito engraçado. Nunca entrei num curso, por mais básico que fosse, que eu não estivesse aprendendo alguma coisa. Não tem jeito de você não reciclar, né? Você, às vezes, você pode falar assim, não, eu entendo muito disso. Mas alguma coisa nova você vai levar daquilo. Então, eu brinco assim, eu sou rato de curso, eu sou um cara que gosto muito. E essa é uma breve história, o como formamos. E o interessante do que nós estamos hoje é com um grupo, né? Ou seja, por que chamamos Grupo Luz? Porque nosso sobrenome é Luz. E, coincidentemente, e eu sou o único da família que é fotógrafo, então, quer dizer, todos... Aliás, é uma turminha, minha família é turma de advogados, né? Todos juristas e... Minha mãe é desembargadora, então ninguém nessa área de fotografia. E eu fui o único cara que peguei e falei assim, não, eu vou pro lado da fotografia. E é bastante interessante que, assim, eu tive um problema muito sério, porque eu precisava de produtoras, né? Eu dependia muito de produtora. Então, o que eu fiz? Casei com uma, né? Aí eu falei, resolver a minha parte, né? Vai ser mais fácil. E casei com uma. Aí que eu vi quanto que é caro uma produtora realmente. E aí eu tinha um problema que surgiu o Photoshop, então eu fiz um filho e falei assim, bom, vem trabalhar comigo. Tá sacanagem. É bem isso, né, Cauê? E agora eu estou esperando um neto para uma nova tecnologia. Pro metaverso, quem sabe? Quem sabe, vai lá. É isso. A gente estava falando aqui, né, do nome, que é bem interessante, né? Mas antes não era grupo, tinha um outro nome, né, Léo? Isso é pior, porque eu tive um sócio, quando eu vim aqui para Ribeirão, que se chamava, e nós tivemos aquela ideia brilhante, né, coisa de publicitário, vamos chamar como? O meu sobrenome e o sobrenome dele. Então, Luz Kawabata. O meu nome, Luz. Ok, o dele era Kawabata. E as pessoas começaram a achar que era uma luz especial, o Kawabata. Até hoje tem pessoas que me chamam, seu Kawabata. Eu falei, não, peraí, o Kawabata era um japonês. Mas era outro nome. Então a gente começou aqui com Luz Kawabata, aí separamos a sociedade, aí ficou estúdio, e depois passou a Estúdio Luz, porque a gente começou então com o grupo, né? Então, associando ao sobrenome. Porque na publicidade você tem muito essa construção da imagem que vem desde a pré-produção. Então, são profissionais dedicados à pré-produção. Isso foi uma coisa inédita que o Léo trouxe para cá. Ele juntou esse grupo de pré-produção dentro da empresa dele, que a princípio era separado, que a minha mãe toma conta. E ele sempre teve o estúdio fotográfico. E quando a gente montou a área de pós-produção, que também era uma empresa terceirizada, a gente montou um estúdio completo. Então, essa ideia de ser Grupo Luz era para apresentar mesmo que não é mais um estúdio só da fotografia, mas que produz a imagem desde da pré até a pós. Não é? É que a fotografia ela teve uma evolução bastante interessante. O fotógrafo ele era detentor de uma... Como é que é? Um alquimista que fazia, né? Ele fazia ouro, né? Com o conhecimento dele, e ele não contava para ninguém. Quando surge a fotografia digital, é impossível você conseguir fazer sozinho. Então, a fotografia, ela teve um outro ramo, na verdade, que foi a parte tecnológica, a parte do computador que fugiu da mão da gente. Né?
E eu vi essa oportunidade, eu falei assim, bem no começo, eu falei, olha, eu acho que o fotógrafo, a partir de agora, ele não vai conseguir mais trabalhar sozinho. E foi aí que nós tivemos a ideia, então, de juntar, né, a pré-produção, a produção e a pós. Quer ver uma curiosidade? Quando você fotografava, quanto tempo demorava para você depois apresentar para o cliente a imagem que você fotografou? Entregou para o cliente? Teve até um caso interessante, porque eu fotografava isso porque eu conhecia bastante, eu mesmo revelava os meus filmes, né, por uma questão técnica, eu gostava, eu precisava de uma certa qualidade. Então, eu fazia, eu acho que vocês conhecem, mas Polaroid. Antigamente a gente tinha uma Polaroid que eu testava para ver se ficou legal ou não. Polaroid era uma coisa cara, aí você fazia Polaroid, você tinha uma ideia, mais ou menos, se estava legal ou não. Aí você fotografava o cromo, só que a revelação do cromo, ela demorava, eu que tinha o laboratório, ela demorava no mínimo 2 a 3 horas. E o cliente, na verdade, ele não conseguia ver o cromo. Na verdade, ele ia ver só o material escaneado e depois uma prova. Isso demorava uma semana, 10 dias. E normalmente isso era feito pela gráfica. Então o fotógrafo ele construía a imagem e entregava o material para a gráfica digitalizar. Então essa ideia de trazer a tecnologia para dentro do estúdio foi exatamente para agilizar o processo e dessa forma, com a fotografia digital, a pós-produção, que hoje é feita por computador, ela acaba facilitando e sendo um diferencial na época, né? Como empresário, isso foi um bom negócio. Eu me lembro que a primeira câmera que a gente comprou digital, eu fazia fotografia para a maioria dos supermercados aqui, que eram os tabloides, né? Então você tinha, e tabloide é um negócio assim, era sexta-feira, se definia qual era a oferta. 5 horas da tarde o pessoal jogava um pacote de coisa para a gente fotografar. Eles achavam que a gente gostava de ficar sábado e domingo fotografando. Aí revelava-se isso no domingo e ia para a gráfica para segunda-feira, para o jornalzinho sair na terça, que era uma coisa loucura, né? Que era tempo recorde. E quando surgiu a primeira máquina digital com capacidade para fazer isso, a gente comprou. Eu vou falar, eu nunca ganhei tanto dinheiro como naquela época. Porque foi assim, era muito simples. Reduziu violentamente o processo. E era uma coisa que a gente passou a se divertir, porque coisa que demorava 4, 5 dias para resolver, você resolvia em 1 hora, 2 horas. É fantástico, né? Pode negar isso. Bacana. Questão da empresa familiar. Assim, é nítido que vocês são muito unidos, entrosados, enfim. Mas quais são os aspectos positivos, ao seu ver, e se tiver negativos nessa questão aí? É engraçado isso. Eu e o Cauê, nós viajamos por 10 ou mais anos, né? 15 anos a gente viajou juntos quase que todo final de semana, né? Então, pai e filho viajando para esse Brasil inteiro, mundo, né? A gente viajou para um monte de lugar. E é muito bacana. Agora, era muito bacana, mas tinha dia que a gente não se falava. Tinha dia que era assim, eu não olhava para ele não olhava para mim. A gente almoçava olhando de cara feia. Porque briga, não é briga, mas você tem divergência de opiniões sempre. E isso é sadio. O legal da família é que você resolve. Esse é o ponto muito legal. Você pode ficar encrencado uma semana, você pode ficar de mau humor, né, um mês, mas uma hora resolve. Então, eu brinco, né? Eu mando minha mulher embora todo dia, mas ela não vai, não tem jeito, né? Então, por quê? A gente vai resolver. Então, essa coisa de ser família, a gente aprendeu, por exemplo, a esposa dele até é mais dura nisso, a gente está sentado num barzinho, aí eu e ele começamos a conversar, ela para, né? Porque senão vira também uma coisa que não tem fim. Então, eu e minha esposa, por exemplo, a gente tem um acordo de, em casa, não vamos falar,
Às vezes a coisa está pegando, mas assim, ó, amanhã a gente fala. Então tem que ter a disciplina. Então eu acho que lado benéfico é que você junta mais força, você entende mais, a sinergia é maior quando você está em família. Que eu acho que as grandes fortunas, eu acreditei nisso, vieram de famílias, né? E como é que tinha aquele, o pai constrói, o filho gasta, como que era? Tinha um lance assim, né? O neto destrói, né? O neto destrói. Na nossa, a gente pegou e fez assim, eu cerquei de todo lado, não vai ter jeito de gastar, vamos fazer junto. Mas é bem bacana, eu gosto muito desse formato, o que deu o nome do Grupo Luxo, né? Então, pai, mãe e filho trabalhando juntos para um próprio negócio. Então, na minha opinião, o que eu acho que deu muito certo é quando a empresa familiar, ela não existe uma hierarquia do mais velho para o mais novo, né? É bem horizontal a forma como é administrado a empresa. Então, meu pai, ele cuida de uma área, minha mãe cuida de outra e eu cuido de outra. Então, eu acho que essa é uma grande dica, né, daquilo que deu certo pra gente. Então, tem determinados assuntos que só o Léo resolve e não vai ter atrito entre eu e minha mãe e ele, porque nesse momento ele é o responsável. Isso meu pai ensinou pra gente, né? Porque ele é o pioneiro na empresa, né? Não tem chefe, né? Então, num sistema de família como o nosso, é um negócio assim, cada um manda na sua área. Eu acho que isso é bastante interessante. Por exemplo, a Cris, ela tem um domínio daquilo que ela faz, o Cauê tem um domínio daquilo que ele faz e eu na minha parte. Então é difícil o Cauê chegar para mim e falar assim, não, eu quero que você faça isso. Porque eu falo, meu amigo, eu entendo mais um pouquinho do que você. A mesma coisa, eu vou dar palpite na parte dele. Então, isso faz com que, da mesma forma que a gente depende um do outro, a gente respeite muito o outro. Eu acho que essa é a formulinha que deu certo, bacana, né? Os perfis complementares, né? Sim. Competências complementares. E eu acho interessante essa questão, assim, né? De a gente falar de empreendedorismo e o Léo, como fotógrafo, vai lá, faz a fotografia. Mas quando começou essa coisa de vamos fazer uma empresa mesmo, vamos ir para outras vertentes. Então, você achou uma oportunidade na câmera digital, depois lá na imagem híbrida. Como é isso, né? Vamos ser uma empresa. Como identificar as oportunidades para ser um empreendedor? Você tem que ficar atento e olhar um pouquinho para frente e falar assim, nossa, tem alguma coisa vindo por aí. As tendências. Né? Então, é óbvio que eu fiz uma coisa que foi bastante interessante, que foi sair de São Paulo. Então, eu digo que o Brasil sofre ele tem um preconceito muito grande contra o interior, né? E eu cheguei uma hora que eu cansei de São Paulo. Eu falei, nossa, São Paulo é uma coisa assim, você trabalha que nem um louco, gasta que nem um louco, não tem tempo absolutamente para nada. Então, se eu me dedico a trabalhar, gosto de trabalhar todo tempo, eu vou para o interior, que pelo menos eu gasto menos. É basicamente isso. Então, aqui a gente trabalha tanto quanto você trabalha em São Paulo. Hoje em dia, com a internet, você tem o mesmo conhecimento exatamente igual, no mesmo tempo. Não há para... Hoje não há como assim, nossa, eu tenho que ir para São Paulo porque lá é que acontece. Não, acontece no mundo inteiro e eu tenho informação do que acontece em Nova York, do que acontece no Japão, num tempo real, né? Então, o que a gente mais viu foi realmente essa coisa assim, o fotógrafo não pode ser mais sozinho, não tem jeito, ele não consegue resolver com a máquina, porque o cliente não queria mais isso. E nós começamos a sofrer porque eu fazia foto e o pessoal que escaneava o nosso material, que ia para a gráfica, ele meio que dominava, na verdade, ele coordenava e, tipo assim, se ele tivesse de bom humor, eu estava bem, se eu tivesse de mau humor, eu estava mal. Ele tivesse mau humor. Foi quando o Cauê entrou de forma muito legal, porque o Cauê começou a ver na parte digital e começou assim, me ajudar demais. Ele falou assim, não, peraí, deixa que eu faço. Eu consigo, a gente
tinha um equipamento pequeno e ele foi construindo um equipamento melhor, foi pesquisando e vendo. Mas a gente percebeu que no futuro eu tive muitos colegas que pararam, né? Essa coisa do digital fez com que muitos fotógrafos falassem, não, parei porque não deu certo, isso mudou demais. E nós não, né? Eu acho que pelo Cauê a gente começou a ver novas... Aliás, teve um processo, foi muito legal, né, Cauê, que foi a primeira exposição que nós fizemos foi Mariposas, que eu fotografei, e o Cauê... Então, hoje a gente olha para aquilo e fala, nossa, que coisa primária, mas é tão bonito, né, cara? Porque foi um trabalho que a gente fez na raça, que a gente... assim, eu me lembro do Cauê moleque ainda. 25 anos atrás. Por aí, 25 anos atrás. Uma exposição. E foi um sucesso, foi super bacana na época, né? Mas o Cauê foi assim, com a cara e a coragem, pegando um caminho... ele não entrou diretamente na publicidade, ele foi para um fotógrafo que estava fazendo... restauração de foto, e aí ele começou a caminhar para a publicidade, foi muito legal. Mas graças a você, porque isso é importante que o pessoal saiba, que a fotografia que o Léo faz é uma fotografia publicitária. Então, desde que eu me conheço, desde que eu nasci, ele já trabalhava com isso. Ele conta você quem pagou minha maternidade. Conta. O que você fez? Na verdade, eu estava fazendo o primeiro vídeo, foi muito legal. Assim, né? O que eu acho que o empreendedor ele tem que ter na cabeça que ele pode falir a qualquer momento, né? Então, eu coleciono falências, né? Então, tive uma série, porque é certo, quem entra para trabalhar, ele vai subindo, de repente ele cai, aí ele sobe de novo, e ele vai fazendo isso que eu acho que te faz buscar as coisas. E eu tava duro pra caramba, e o Cauê para nascer. Aí o Maurício de Souza me chama para fazer o primeiro filme, o primeiro desenho animado do Brasil, do Maurício de Souza. Vocês não vão lembrar, mas era a Turma da Mônica no Espaço. E não dava tempo de desenhar, porque o desenho demorava muito mais em relação à fotografia. Então eu fui na sala do Maurício de Souza, me lembro que o meu estúdio virou a sala dele. Aí tinha aquela nave-mãe que vinha e pegava a Mônica, que estava flutuando no espaço, que era um boneco, né? Então eu mexia, tinha um fio de nylon, a boca ficava aberta, eu fotografava. Aí descia o fio de nylon e fotografava de novo. É muito mais rápido. Stop motion, praticamente. Sim, foi um stop motion que eu fiz. Naquela época, o que o pessoal fazia? Pegava minhas fotos. Eu me lembro que eu entreguei umas 30 por 40 centímetros. O pessoal fazia o acetato, né? Tirava a impressão... Como é que falava? Xerox em acetato. E lá eles desenhavam e começavam a colorir e fazer, né? Um dia desse eu até assisti o filme novamente para ver. E é super bacana. E com aquele dinheiro eu paguei a maternidade. Sabe? Assim, a hora que eu recebi, eu fui lá e paguei a maternidade. Então, literalmente, o Cauê nasceu nesse meio. Então, a sua vida na fotografia, em especial na publicidade, né? Que bacana. E em cima dessas histórias, eu queria te perguntar assim, queria que vocês falassem um pouco dos sucessos, né? Eu vi algumas coisas ali, prêmios, Japão. Estou falando algumas coisas que gostaria que vocês contassem um pouco aí das proezas e também um fracasso, um erro, assim, uma história e as lições disso, né? Uma das coisas que tem se tornado comum nesse meio empreendedor, tá me fugindo o nome, se vocês lembrarem, são eventos para se contar também os erros, né? Os fracassos. E clichê, né? Errar não é errar é não aprender com erro, né? Quando a gente aprende com erro, acertou. Empreendedores erram acima da média, acertam acima da média também. Porque, né, tentam, né? Sempre. Então, mais ou menos, gostaria de saber um pouquinho
dos sucessos, dos resultados e também esse lado aí do aprendizado. Os acertos eu falo rápido, os erros eu vou demorar um tempão aqui. Mas assim, nós tivemos uma coisa que foi muito bacana, algumas sortes, né? Eu digo sempre assim, a vida do empreendedor, ele depende de duas coisas, a capacidade dele de agir, de fazer, mas tem o seu lado de sorte. Às vezes você cruza um caminho, encontra alguém e de repente aquilo pode te fazer uma grande diferença. E eu sou a favor, inclusive na APP, eu vivo falando que eu acho que é super bacana, é a gente fazer trabalhos em prol de alguém. Né? Então, eu sempre fui um cara, eu sempre procurei ou trabalhar no CVV, eu gostava muito do CVV, eu sempre procurei fazer alguma coisa para ajudar o próximo, mas sempre com o meu trabalho. Né? Então, eu posso fazer fotografia para quem não tem dinheiro, né? Ou para quem tem um determinado problema. E aí, já fiz várias coisas, mas uma das coisas que deu muito certo foi trabalhar com crianças com síndrome de Down. E isso a gente foi convidado para fazer um calendário com artistas do Brasil inteiro, com globais. Né? Globais, eu falo assim, não é especificamente quem trabalha na Globo, mas caras que são extremamente conhecidos. Isso nos deu uma chance muito legal, muito bacana. Eu conheci pessoas fantásticas, então foram 8 anos que a gente trabalhou fazendo assim, fotografando os maiores nomes. Eu acho que o nosso algumas coisas assim, eu juro que eu espero que minha mulher não escute, mas eu tinha certeza que eu ia casar com a Wanderleia. Eu tinha certeza, quando eu tinha 8 anos, eu era apaixonado por ela. E aí, de repente, ela entrou no meu estúdio para me fotografar. Cara, eu quase morri, eu quase tive um trem, né? Ela já estava bem velhinha, mas eu quase tive um trem. Então, eu tive essa chance de pegar alguns ídolos que, assim, e estar com eles, conversar com eles. E uma delas foi a Xuxa, que eu passei uma semana na casa da Xuxa, né, fotografando. Era mais fácil você ter ido lá, né, do que ela vir para o seu estúdio. Não, aí é um esquema. Então, ela tinha um estúdio dentro da casa dela. Bacana. No Rio de Janeiro, ela tinha um estúdio, a gente ficou lá uma semana, enquanto. E foi um trabalho fantástico, porque a gente fez ilustrações, a gente fez um calendário só com a Xuxa, né, um ano inteiro, e todo mês ela era um personagem. Né? Então, enquanto o Cauê fazia, junto com o pessoal, as ilustrações, eu estava lá fotografando. Foi muito legal. Então, e isso, é isso que o pessoal... E isso era uma coisa que eu gostava muito, por exemplo, no CBV, que eu fazia assim... Cara, quando você faz em prol de alguém, aquilo... você não precisa esconder que você faz. Você pode divulgar. É melhor que você divulgue, porque daí teria mais gente fazendo. Porque essa coisa de fazer o bem, sem, sabe, ser São Francisco, aquela coisa, você não conta que você não fez. Eu acho uma besteira, porque quanto mais gente fizer o bem e receber por isso, mais a gente vai estar fazendo para os outros. Então, de repente, né, Cauê, a gente saiu na mídia do Brasil inteiro, a gente foi para o Faustão, sabe aquela coisa que te dá um... Cara... Estava fazendo de graça, não queria isso, mas vem o troco, né? Então, ajudar, eu acho que é uma boa forma do empreendedor se destacar. E sem querer. Não é uma coisa que você precisa procurar. Vai fazendo, que uma hora volta. É o famoso giver's gain, né? Agora, erro, meu amigo, erro é todo dia. Você quer que eu conte hoje? O maior erro que a gente comete, com certeza, é a falta de paciência. É quando você... Quais são os erros? É quando você acha que você é bom. Esse é o maior... Então, eu tenho uma cliente, eu não posso falar o nome, mas uma cliente que eu me arrependo até hoje, muito, assim, tipo... Eu comecei na frente uma publicitária, meio desfazer do trabalho dela, né?
E ela me chamou do lado e falou, Léo, não sei o que está acontecendo. Caiu, nossa, cara, eu queria chorar de vergonha. Eu falei, que isso? Né, que isso? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que cuidar muito, assim, tipo, pisar todo dia. Você falou em humildade. Eu acho que humildade é uma obrigação. Eu acho que é uma coisa que o empresário tem que ter. Tem que ser o tempo todo humilde, porque, principalmente quando você está acertando, é que você dá essas escapadas de marcha e acaba escorregando numa situações dessas. Agora, erro técnico, nossa, isso eu me lembro essa foi muito engraçada. Eu e o Cauê, a gente estava no ar, a gente passou a manhã inteira treinando, ensaiando uma transmissão que a gente ia fazer. Nós estávamos no sul, onde que a gente estava? Puxa vida, onde que é aquela cidade que o metro quadrado é o mais caro? Camboriú. Aí a gente Balneário Camboriú. Balneário, a gente estava em Camboriú gravando e tinha assim muitas pessoas assistindo, muitos, cara. E a gente passou a manhã inteira ensaiando. E o título da nossa videoaula lá era o quê? Ensinar como fazer transmissão via rádio. Era o que a gente ia fazer. Wi-Fi, né? É. Wireless, né? Wireless. E passar a fotografia da máquina para o computador. É a nossa aula. Uhum. Começou a gravação, e nós treinamos a manhã inteira. Começou a gravação, e eu falava assim, tá vendo? Olha como é simples o treino funcionar. Uhum. Mas eu tenho uma saída. Não é, Cauê? Fica assim. Nossa. E eu vi que o Cauê Nossa, eu começou a suar em cara, bica. demais, Mas assim, demais. isso no ar, cara, ao vivo, é uma coisa muito complicada. Né? Tudo. Tivemos que dar um break, parar, né? Porque não tinha situação. O que era? A gente testou tudo, menos com os microfones ligados. E a hora que a gente ligou os microfones para gravar, deu interferência no rádio. Então, esses são erros, assim, basicamente diários que acontecem. Né? Se te contar que o Windows também, quando foi apresentado, teve erro ao vivo, o da Apple também, A né? Apple, Então é normal. A gente que dá palestra, a gente dá muitas palestras, então, lá entre os professores, entre os palestrantes, a gente sempre fala, né? A lei de Murphy funciona em cima do palco. A hora que você subiu no palco, cara, alguma coisa vai dar errado. Por mais que você tenha ensaiado. Mas talvez seja o quê? A tensão, talvez seja, né, a preocupação de dar tudo certo. Como o Dale falava, né, cara, errar é uma forma de certificar que você sabe, né, cara? Então... Verdade. É muito legal essa posição do Léo, até a dica que ele deu a respeito da humildade. E uma outra que ele ensina nos cursos, é que a evolução humana ela vem pela comunicação. Então, na teoria da comunicação, na disciplina, né, a gente explica para os alunos isso, que cada vez mais, quanto mais há uma comunicação, mais rápido a gente evolui. Tanto é que quanto mais meio de comunicação, mais rápido é a evolução. E acho que isso é uma dica para empreendedores, né? Porque você, como ele falou, a nossa empresa ela se sustenta porque há uma comunicação. Se você não tiver essa linha e tentar resolver tudo sozinho, ela acaba sendo uma deficiência, né? E o grupo tem um pouco disso, tentar valorizar a comunicação. E a publicidade é isso, né, cara? Você Exato. se comunicar. Vou mandar 2 em 1 aqui, Léo. Empreendedor tem que ser aquele cara que acorda às 5 da manhã, toma aquele banho gelado, trabalha de final de semana e feriado, ou a tua visão disso é diferente? E a minha segunda pergunta é, como que você põe o valor na fotografia que você faz, no teu trabalho em si? Como você vende, né? Olha, isso aqui vale tanto. Aí nós temos que ter, assim, existem empreendedores que visam um retorno ou uma lucratividade que é o oxigênio daquilo que ele faz. Quer dizer, se você trabalha, você tem que ter dinheiro que é o ar da tua empresa. Então, agora, eu não sou obcecado por dinheiro. Eu gosto mais do que eu faço do que ganhar dinheiro, porque até
comentei com vocês, eu não começo ganhando dinheiro, ou seja, eu não começo trabalhando, eu começo dando, né, fazendo como brincadeira. Então, eu peguei meu hobby, eu peguei aquilo que eu gostava de fazer e tornei minha profissão. Então, eu gosto muito do que eu faço. Se eu não tenho o Cauê, se eu não tenho a mulher do Cauê, se eu não tenho a minha mulher para dar uma brecada e falar, não, cara, vai parar de trabalhar, eu sou capaz de... sou velhinho, acordo 5 horas da manhã, né? Se eu não tiver nada para fazer, eu vou pro computador estudar. Eu sou desse tipo de cara. O Cauê sabe, eu adoro trabalhar domingo. Domingo não toca telefone. Cara, eu fico lá. Mais estudo do que trabalho no domingo, mas eu adoro fazer isso. Então, eu gosto, mas não acho certo. Como eu criei meus filhos dentro do estúdio, né, a gente acabou fazendo do estúdio uma diversão. Então, né, a gente acabou, tipo, fazendo festa em estúdio, né? A gente aprendeu que aquilo faz parte da vida da gente, mas não acho saudável. Apenas eu gosto demais, o Cauê, por exemplo, gosta demais do que ele faz, e o Cauê também. Se ele não tiver um break ali, ele não sai do estúdio, não para de trabalhar. Ok. Segunda pergunta. Como que a gente precifica? Por hora. Hoje hoje, teve época que teve época que a gente cobrava, eu lembro, assim, era $500 por foto. Ai, que delícia. Né? Mas, assim, o cliente vinha, a indústria vinha e encomendava uma foto. Da Biatlante, eu cheguei a fazer assim, ficar 2, 3 dias para fazer uma foto. Basilar, nossa, você ia lá fazer um prato de macarrão, era 8 horas. Né? Hoje em dia, com essa moçada no celular, uma foto para um cliente é absolutamente nada. Ele não faz nada com uma foto, não tem mais campanha. Você não tem outdoor, fala assim, esse outdoor vai... O outdoor é secundário, a revista, mídia impressa, basicamente acabou. Né? Então, o que o cara quer? Uma foto para colocar no Instagram, que hoje a molecada... aliás, nós estamos tendo um problema de leitura, né? Porque o olho ele tem uma forma de escaneamento, ele demora alguns avos de segundo para formar uma imagem, e o adolescente hoje está mais rápido do que o olho dele consegue enxergar. Então, provavelmente ele não está vendo. Né? Ele está pensando que está vendo, mas não está vendo. Então, você acha que o cliente vai me pagar $500 por uma foto que vai girar meio segundo? Não. Então, o que ele precisa hoje? Muitas fotos. Então, nosso valor hoje é por tempo. Né? Então, obviamente, eu acho uma judiação, porque, obviamente, que isso caiu a exigência de qualidade. Sim, com Antigamente, eu não estou brincando, nós ficamos 8 horas para fazer um prato de macarrão. 8 horas. Foram quase 3 quilos de macarrão para fazer um prato de macarrão. Aí hoje, quem que tem uma exigência dessa? Imagine. Você lembra do... Fio a fio, né? O conta-fio, o cara ele ia com conta-fio para ver o macarrão, para ver se um não estava colado com o outro, se ele não tinha... quando a gente fala macarrão fritou, é que ele solta uma aguinha, né, e fica umas bolinhas, fica feio. E o diretor de marketing ia com conta-fio para ver no cromo. Imagina, hoje o cara nem olha, tá bom. Isso é uma pena. Verdade. Legal. Tem uns alunos acompanhando aqui também. Vocês querem mandar uma pergunta aí ou não? Estão com vergonha. Te repete daqui, pode falar. O assunto tá muito intelectual, tá gostoso. Em cima do nosso nível. Imagina, tá tranquila. Agradecer nossos coordenadores também, né? O Danilo, a Alessandra, o Jonas, né? O nosso reitor, nossa reitora acadêmica, Renata. Muito bom. Muito bom esse papo. Temos mais um tempinho. A importância, assim, tem muito de estudar, né? De técnica, de conhecimento. Agora, tem também intuição.
Acho que uma coisa influi na outra, né? Quanto mais você estuda, você prepara a intuição. Como é que entra... Porque é uma profissão de muita sensibilidade também, né? Eu divido em duas partes também. Eu sou um fotógrafo de estúdio. Então, a minha habilidade é montar aquilo que você quer. Então, você chega para mim e fala assim, Léo, eu quero fazer meu produto caindo neve. Então, eu sei fazer a aparência de cair neve no teu produto e fazer uma foto desse tipo. Aí você chega para mim e fala assim, Léo, vai lá no casamento, faz o meu casamento, faz a foto do meu casamento. Putz, cara, eu não sou aquele cara rápido, eu não sou aquele cara que... se a noiva estiver chorando, eu vou pedir para ela entortar a cabeça para ficar melhor, entendeu? Eu vou pedir para ela fechar mais... Porque isso eu admiro demais nos fotógrafos que estão em campo, fazendo casamento, fazendo reportagem, porque eles têm que ser rápidos. A tecnologia é importante, mas é mais importante a sensibilidade deles. No nosso caso, não existe... apesar de eu estar falando para vocês que eu não demoro mais 8 horas para fazer uma foto, mas eu para qualquer foto, eu demoro pelo menos 1 hora para me preparar. Eu não tenho uma foto que eu levanto a máquina e bato. Então, ela é muito técnica, né? Então, essa coisa de todo dia você ficar... Hoje, por exemplo, hoje eu fotografei uma coisa que eu faço há muito tempo, mas eu demorei demais para fazer algumas peças de prata. Então, você pegar e fotografar enfeites de prata, pode falar assim, mas coisa boba, cana, aquilo reflete demais. Então, é muito... não tem jeito. Eu não posso falar de sensibilidade, é técnico, é muito técnico. Agora, tem a parte conceitual que a gente acaba aprendendo, né? Então, nós somos palestrantes, vamos completar 15 anos do Photoshop Conference, que é o maior congresso de fotografia e Photoshop da América do Sul. Há 15 anos a gente dá palestra, e talvez seja nesse congresso que a gente mais expõe a parte conceitual da gente, que a gente mistura a poesia que possa existir com a gente com toda a técnica que a gente conhece. Então, nesses 15 anos, nós temos feito trabalhos, assim, muito legais, muito bacanas, né? Então, a gente já fez nevar, mas eu não estou falando para vocês nevezinha, não. Imagina um palco inteiro e a gente fez nevar no palco inteiro. A gente fez como é que chama? Que ventou e o cara voava. Fez uma tempestade. Uma tempestade, o cara voava no meio Vendaval. Vendaval. A gente já fez o Jungle, que dava o tiro, saía sangue, quebrava vidro, fazia tudo isso no palco, né? Que muito... fizemos o Inferno de Dante, levamos 12 mulheres nuas no palco, cara, né? Pô. Então a gente já fez... Então é nesse momento que eu falo para você. Isso a gente coloca a nossa sensibilidade, a gente, né, meio que vira poeta, né? Fizemos a do circo, que foi uma poesia pura que a gente fez, que foi muito legal, mas o nosso trabalho em si é muito técnico, a nossa vida é meio... O Cauê, assim, o que ele conhece de cor, do que ele conhece de reflexão, é muito legal. Então... É que assim, resumindo o que o Léo está falando, a habilidade do fotógrafo publicitário é construir uma coisa que não é real parecer ser real. Então, um alimento, um cenário, diferente de um fotógrafo de casamento, que ele vai para uma cena de casamento que foi produzida por um cerimonialista, que tem esse material. A publicidade, a demanda vem para ele, né? Léo, preciso fazer esse tipo de imagem. Então, ele tem que ser o alquimista para tentar arranjar um jeito de produzir aquilo. Então, a técnica, ela supera ali o talento nesse momento, né? Na percepção artística do processo. E quando a gente tem a liberdade de trazer junto com a técnica o talento, aí
Aí é que esses eventos, né? A gente parte acaba... mais gostosa. É. Mas o Cauê falou um negócio que a gente faz muito, e eu gosto demais de fazer, que é a parte de alimento. A gente fotografa muito alimento. Então, um grande cliente da gente, eu já trabalhei muito tempo para Basilar, para Santa Helena, Mabel, Core. Para todos aqui, basicamente. Mas um cliente nosso, que há muitos anos a gente faz, é Cerati, né? E a gente gosta muito de fazer Cerati. Então, cara, tecnicamente, parece assim, fala, vou fazer um lanche, ok. Só que quando a gente vai fazer a produção do lanche, existe uma máquina especial, uma fatiadora especial que a gente tem que alugar e tem que ter um cara especial para fatiar aquilo. Quer dizer, não é só você ir na padaria e pedir para o cara cortar, não tem jeito isso, entendeu? Porque tem que ser uma lâmina super certinha, super fininha para dar aquela vontade. Aí o pão que a gente faz, os lanches, eles não podem ser comprados, eles têm que ser mandados. A gente manda fazer o pão, tem o tamanho correto para fazer o pão. Exato. Então, essas coisas que a gente fala assim, bom, a foto às vezes fica linda, maravilhosa, mas o que está envolvido ali não é a beleza mesmo, às vezes é a técnica, o que você usou para conseguir fazer aquilo, para dar aquele resultado. Então, eu tenho N exemplos, né, tem grandes, eu também não vou falar nome, mas um monte de bares aqui, restaurantes aqui, que você vê uma coisa linda, maravilhosa, né? E ali por baixo está cheio da foto que você está vendo, que você está com vontade, mas lá embaixo está cheio de papel alumínio, os feijões estão espetados. Isso é que a gente gosta de fazer, né? Isso é a coisa assim mais prazerosa. Então você faz, vocês são loucos, vocês ficam o dia inteiro. Uma produção de uma Cerati hoje, para fazer 8 lanches, a gente demora 12 a 15 horas, assim. E aí você fala, não acredito. 8 né? fotos, 15 horas. E é assim, isso porque a gente tem muita prática. Então, essa é uma parte técnica. Agora o cara vai no casamento, ele faz 4.000 fotografias num casamento, certo? Então, eu não tenho essa habilidade. Eu ia demorar também. Tem uma história bem bacana, que é a diretora de marketing do Canadá, do McDonald's. Ela fez um filme falando sobre essa questão, porque todo mundo pega e fala assim, vocês fotografam comida, tudo falso. Não, até agora eu relatei coisas que não é nada falso. A mortadela da Cerati, se você comprar na padaria, o sabor, tudo mais, é igual ao que a gente usa no estúdio. A única coisa, e o que essa diretora falou, foi muito legal, que todo mundo falava assim, né? Isso é comum. Você olha para o lanche do McDonald's, na foto é uma coisa, você vai comer é outra. E ela pegou e fez um filme para isso. Então, o que ela vai? Ela começa o filme, ela entrando numa loja do McDonald's, não se identificando e pedindo um hambúrguer. Aí, em 4 minutos, ela sai com o hambúrguer, com salgadinho. Ela sai, normal, como uma consumidora normal, anda 2 quadras e entra no estúdio de fotografia. Ela mostra o lanche e pede para os caras reproduzirem. Eles demoraram 3 horas para reproduzir e fazer aquela foto daquele lanche. E aí ela pegou e mostrou a diferença. Ela pegou e falou assim, se você tiver paciência para esperar 3 horas o teu lanche, eu te entrego igual. Assim, igual. Pô, é igual o que foi fotografado. Né? Porque quando você vai fazer o lanche, você vai no McDonald's... É rapidez o fast food. Pô, e tá tudo lá dentro. Não tem nada que na fotografia não foi utilizado. Mas na verdade não tá assim, aparecendo o queijinho, aparecendo o tomatinho. Então é isso que a gente faz. Eu queria, assim, pra gente ir pros finalmente, e até lembrar uma coisa que aconteceu aqui com o Léo, né? Eu mandei uma notícia do Sebastião Salgado para ele, faz aí, acho que 1 mês mais ou menos, e aí ele brincou, eu queria aprender a fotografar, né? E não vou nem ver, ele falou, né? Depois ele viu, brincou comigo. Queria saber também do Cauê as referências, né? Porque tudo que a gente falou aqui também é uma coisa que conta muito a nossa bagagem. Então, quais são as inspirações aí no mercado de vocês? Né? Quem vocês se espelham, o que vocês consomem, gostam? E aí entra tudo, né? Música, foto, filmes, enfim.
Isso é uma coisa que nem sei se eu comentei com o Cauê. O meu Instagram, ele tinha 1.000 e poucas... Eu estava seguindo 1.000 e poucas pessoas. Eu tinha parado de ver o Instagram. Eu tinha parado. A gente tem um Instagram nosso, que é comercial, e o pessoal. O meu pessoal eu tinha parado. Realmente, eu não tinha mais paciência. Aí não sei porquê, eu fui olhar no meu Instagram, eu estava seguindo 1.000 e poucas pessoas, né? Aí eu falei, caramba, meu, é isso que me fez abandonar o Instagram, porque eu estou vendo lixo, né? Pô, por que eu comecei a seguir as pessoas sem critério nenhum? Lógico, eu vi um monte de foto horrível. Então eu dei uma limpada, caí para 150 pessoas e agora eu tenho o prazer de olhar. Então voltei a ter o prazer, porque eu selecionei quem eu quero. E no mundo de hoje, você escolhe, né, os teus fotógrafos pela área que você quer. Então, se você quiser um fotógrafo de alimento, a gente tem o pessoal que a gente segue, as produtoras que a gente segue, o pessoal tem o pessoal dele de... Agora, muito legal o que aconteceu com a gente é que nós temos amigos que são referências nossas. Isso que é o mais bacana, porque essa questão de ir no congresso, e eu tenho um cara que eu tenho adoração por ele, o Cacalo, é o maior fotógrafo de carros da América do Sul. Né? Então, todos os carros que vocês veem fotografados, é ele que fotografa. E eu tinha ele ali em cima, eu falava assim, cana, meu, um dia quero ser grande que nem ele. Mas sabe aquela coisa de... meio Vanderleia, né? Pô, eu achava aquele cara o fantástico. Hoje ele é muito amigo nosso. Ele trata a gente com uma diferença muito grande. A gente tem amigos da parte de alimento. Então, isso é muito legal. Então, as nossas referências passaram a ser, assim, os amigos da gente, né? O cara que... Não é um cara que... Óbvio, quando você fala no Sebastião Salgado, mas não é muito a minha praia. Mas né? você conhece o sobrinho dele, né? Conheço o sobrinho dele. Então, é fotógrafo também. Então, veja, isso é uma coisa muito legal. Hoje em dia, a internet te dá chance de você ver muita imagem, mas é um cuidado que a gente tem também em falar para os alunos da gente. Espera aí, antes de você ficar olhando e achando legal, vê quem é esse cara. Busca, porque fazer uma imagem bonita pode ser legal, né? Você pode fazer e ser um cara apenas um oportunista. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Você viaja pra caramba. Você viaja o mundo inteiro porque você é engenheiro de uma empresa, não sei o quê, você está nos melhores lugares do mundo. Ok. Aí você vai em todo lugar, melhor lugar do mundo, você faz uma foto. Isso não tornou o cara um grande fotógrafo, um grande viajante, mas não um grande fotógrafo. Né? Então ele vê coisas lindas, maravilhosas. A mesma coisa com fotógrafos de casamento. Às vezes você vê assim, eu vou seguir esse fotógrafo porque ele é o máximo. Mas ele é fotógrafo da alta sociedade, onde a noiva é bonita, o noivo é bonito, a igreja é bonita, a flor é bonita. Se o cara fizer uma foto ruim, ele é ruim demais. iPhone 13 Pro. Cara. Então, a gente tem que, hoje, eu acho que é muito importante você ver o histórico primeiro. Quem é esse cara? Né? Então, quem foi o Sebastião Salgado? Pega tudo aquilo que ele fez, que ele passou, e aí sim você faz esse cara a tua referência. Eu acho que isso é mais importante. A gente fala para os alunos aqui na faculdade também que você precisa ter heróis, né? A gente cada vez mais está diminuindo essa vontade de ter heróis, né? A gente vê nas histórias em quadrinhos, a gente vê no cinema, mas a gente não está próximo dos heróis, a gente está próximo daqueles que têm mais seguidores, da quantidade, né? E é o que o Léo falou que eu acho muito legal, esse filtro natural. Se você tem algumas pessoas referenciais, é uma coisa. Você tem um lugar que é despejado muita informação, você não tem uma referência de qualidade, né? Você acaba tendo muita informação, como você disse, né? Você acaba não lendo mais nem a própria imagem. E quando a gente fala, que o meu pai acabou de dizer, essas amizades que a gente cria na área, né? Então, na área de pós-produção, é a mesma coisa, cara. A gente acaba tão apaixonado pela área
E quando você tem um herói, você acaba sempre estando cada vez mais próximo dele. Que essa é uma grande vantagem quando você tem herói. Né? Qualquer história em quadrinhos, sempre o herói ele protege, né, aqueles que estão perto, né? E aí você percebe que eles acabam, por exemplo, super-herói ou super-homem. Qual que é a Lois? A Lois passa a ser a pessoa próxima dele, né, do super-homem. Então, quando a gente vai atrás de heróis, a gente constrói esse elo, né, de procurar esse espelho com heróis, a gente cada vez mais fica mais próximo. Por exemplo, o Alekhine, que é o consultor da Adobe, é próximo da gente. Retocador, o Hugo Senevivo, ele retoca as coisas da Apple lá em San José. Virou amigo nosso. A Rafa Tuma, uma grande ilustradora aqui da nossa cidade, virou amiga nossa. E o George, que é um dos maiores retocadores do Brasil. Mas uma coisa super interessante que eu e o Cauê passamos, que foi muito legal, é que a gente teve que palestrar para esses caras. Então, quando eu subi no palco e eu vi o Clício, que era uma referência, né, um fotógrafo, que era um instrutor de fotografia muito conhecido, quando eu vi ele me assistindo, eu tremia. O Cauê, quando ele foi fazer uma palestra, o Alexandre, que ele estava assistindo essa palestra dele. Então, é muito engraçado isso, quando você começa a ter amigos que são a tua referência e que eles te tratam. E é isso que é legal, né? Que esses caras todos que são referentes da gente são humildes o suficiente para ir assistir palestra da gente. Né? Mas isso é muito legal. É isso. Sensacional esse podcast. Gostei demais. Show de bola. Dá para esticar para fazer o fechamento? Acho que sim. Fechamento dá tempo. Ei, William, uma prorrogação? Vou agradecer a técnica aí, o William, o Massano e o Emerson. O Emerson, pessoal. Assim, a última pergunta, e vou passar a bola para o Marcel, para o Cauê também dar a palavra final. Qual é a sua idade hoje? Minha idade? Nossa, hoje eu tô, 64. A gente fala assim no jargão de RH dos work lovers e dos workaholics, né? Os dois trabalham a mesma quantidade de tempo, mas com sentimentos diferentes, né? Um usa o trabalho como uma fuga e outro não, né? Então, um é mais competitivo, né? O outro proporciona que outras pessoas cresçam junto também. E o trabalho, a mesma quantidade do work lover, né? A mesma quantidade de trabalho faz bem para a saúde dele. Não só essa saúde física, a saúde emocional, né? Mental, que acaba redundando em energia, em saúde, né? Então, essa é a minha... Nessa quantidade de trabalho toda, o quanto que isso agrega de saúde, né, de te dar mais energia e quando que isso também te tirou energia. E a outra coisa, se você, né, é um clichê também, pensa em se aposentar um dia. Eu penso em não fazer nada no céu. Né? Quando eu estiver lá, acho que esse é o maior desespero. Assim, sentado na nuvem, tocando harpa, vai ser muito ruim, cara. Mas é assim, eu realmente eu tenho uma família, minha mãe, por exemplo, ela passou a ficar doente quando ela aposentou. Meu pai nunca aposentou. Então, acho que ele está meio na raiz, assim, tipo... Eu não penso em aposentar, não penso. Sinceridade, eu e o Cauê, nós temos projetos. Então, para a gente dar conta dos projetos da gente, ainda vai demorar uns 30 anos, né, Cauê? Não vai acabar tão já. E é uma coisa que você falou que é muito legal. Como eu gosto muito do que eu faço, eu não fico com medo do dinheiro, eu fico com medo de não ter o que fazer. De não... Eu falo assim, como é que tem gente que consegue cruzar o braço e ir pescar ou qualquer coisa desse tipo e não produzir nada? Então, eu pretendo só aposentar mesmo lá na nuvem, tocando harpa.
Muito legal. Eu vou pegar o link aí. Qual que foi aí a grande realização nesse meio publicitário ou na fotografia que você conquistou? Qual é que você pretende ainda conquistar, já que tem muito chão pela frente? Teve um prêmio que eu com o Cauê ganhamos, que foi pra gente até o diferencial. Na verdade foi mais prêmio do Cauê do que meu, mas a gente participou junto, e lá nos Estados Unidos quem subiu no palco fui eu, então, né, mas isso foi assim, uma coisa que marcou demais a vida da gente. A gente pegar e falar assim, a gente concorreu com um monte de gente nos Estados Unidos e a gente ganhou um prêmio super legal, quer dizer, mostrando assim, cara, a gente estava à altura para fazer um trabalho bom, né? E daí a gente deslanchou para a parte publicitária de gente grande, que a gente fala. Então a gente produziu, eu tive chance de fazer para as grandes empresas do Brasil. A gente já fez trabalho. Então, isso foi muito bacana, né? Isso foi uma coisa que eu acho que foi uma conquista minha, que, vamos supor, por algum motivo eu tivesse que parar e escrever, esse seria um capítulo que eu ia falar assim, isso foi muito legal, foi um diferencial. Sim. Vamos fazer um trabalho, e esse trabalho mereceu um prêmio, a gente ganhou porque a gente se esforçou, a gente queria isso mesmo, né, Cauê? E eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para você. Na verdade, uma pergunta não, deixar esse espaço para que você dê uma mensagem para os estudantes, empreendedores do projeto e para os estudantes da publicidade da Nucom. Então, se você pudesse, com toda a sua experiência, sua bagagem, que mensagem final você daria para esses estudantes? Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar para meus alunos, que eu sempre comento, que é o seguinte: você sempre tem o que aprender. Todo dia você pode aprender um pouco. E assim, por mais que você tente, você nunca vai chegar a um conhecimento total. Então, o meu recado é: estude sempre. Oh, querido, obrigado. Paixão, muito bom. Parabéns. Muito obrigado aí, Gratidão. obrigado à técnica, obrigado Marcel, que intermediou todo o Cauê, que convidou o Léo, obrigado, Léo. Imagina, foi um prazer muito grande. Nossa, eu não vi o tempo passar, gente. Isso que é bom. Sinceridade, foi muito bom. Muito Prosa obrigado. boa. E Obrigado. até a próxima, né? E até a próxima. Até mais.